Bem-vindo ao Evangelho no Lar. Antes de começarmos, não vamos esquecer de colocar o copo com água para que a equipe espiritual possa fluidificá-la ao longo do nosso Evangelho. E a lição que foi tirada hoje aleatoriamente para a nossa leitura e aprendizado da tarde foi o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E normalmente eu costumo dizer aqui no Evangelho que sai sempre aquilo que a gente precisa ouvir, né? E saiu o item 22. Um homem de bem teria morrido. Quantas vezes a gente já não escutou ou até já falou isso, não é? E aí vem o Evangelho nessa época em que tudo está acontecendo e nós estamos agora presenciando muitas e muitas situações que a gente não está entendendo, de mortes, de criaturas que, a nosso ver, né, não teriam, ainda teriam muito a contribuir na nossa sociedade. E aí o Evangelho no item 22 diz assim: um homem de bem teria morrido. Dizeis frequentemente, ao falar de um malvado que escapa a um perigo, se fosse um homem de bem teria morrido. Pois bem, ao dizer isso, estais com a verdade, porque efetivamente Deus concede muitas vezes a um espírito ainda jovem na senda do progresso uma prova mais longa que a um bom, que receberá em recompensa a seu mérito o favor de uma prova tão curta quanto possível. Então, segundo a visão dos espíritos, do plano espiritual, muitas vezes a prova mais longa é dada a um espírito que ainda está muito atrasado na escala evolutiva. Para quê? Para que ele tenha tempo de refazer as coisas erradas que ele andou fazendo lá no passado dele e nessa vida presente também. E da mesma maneira, aquele que já resgatou todos os seus débitos não tem mais por que ficar aqui num planeta de expiações e provas. Assim, pois, quando empregais esse axioma, não duvideis de que estás cometendo uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, vizinho de um malvado, apressai-vos a dizer: seria bem melhor se tivesse morrido aquele. Cometeis então um grande erro, porque aquele que partiu terminou a sua tarefa, e o que ficou talvez nem a tenha começado, que foi aquilo que eu falei antes. Por que então quereis que o mal tenha tempo de acabá-la e o outro continue preso à gleba terrena? Quer dizer, aqui ainda é esse mundo de expiações e provas. Que diríeis a um prisioneiro que, tendo concluído a sua pena, continuasse na prisão, enquanto se desse a liberdade a outro que não a tinha direito? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está no desprendimento dos laços corporais, e que quando estás na terra, estás em cativeiro. Quer dizer, o que ele quer dizer é que a vida real é a vida do espírito. A vida corpórea é apenas transitória. Então, é uma verdade, porque se nós pensarmos como nós espíritas acreditamos que o nosso espírito ele é imortal, quer dizer que nós temos muitas e muitas vidas, e o nosso espírito não morre nunca, o que são apenas 80 anos, quiçá 90 anos, perante toda uma eternidade? É apenas uma pequena fração de tempo, se a gente pensar assim, não é verdade? Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e acreditem que Deus é justo em todas as coisas.
Frequentemente, o que vos parece um mal é um bem. Mas as vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Que nós não temos toda essa amplitude para entender os desígnios de Deus, né? Esforçai-vos por superar pelo pensamento a vossa estreita esfera, e à medida que vos elevardes, a importância da vida terrena diminuirá aos vossos olhos, porque então ela vos aparecerá como um simples incidente na infinita duração das vossas existências espirituais, a única verdadeira existência, que é aquilo que a gente já tinha comentado anteriormente. Então, muitas vezes, a gente não aceita um desencarne, por exemplo, de alguém bom, que foi justo, enquanto ainda tem tantas pessoas fazendo coisas erradas e essas pessoas passam por acidentes, por pandemias, por doenças graves e acabam escapando. E aquelas outras, por uma coisa simples e rápida, às vezes desencarnam. Então, quem somos nós, nessa altura do campeonato, a duvidar daquilo que Deus programou? Muitas vezes, isso eu já vou repetir aqui, porque já foi assunto de outros evangelhos que eu fiz, né? Que nós já sabemos que muitas pessoas combinaram de desencarnar nessa etapa da vida da Terra, porque eles estão capacitados a se tornarem socorristas, a ajudarem as equipes espirituais no socorro daqueles que estão desencarnando em desespero, em sofrimento, sem entender o que está acontecendo. Então, muitas pessoas, muitos trabalhadores, e não importa de que religião foi, o que importa são trabalhadores de Jesus, né? Vamos lembrar aquilo que Jesus falou, que os discípulos do futuro seriam conhecidos pelo tanto que amassem. Ele não falou de religião, nem credo, nem partido, nem coisa nenhuma, não é verdade? Ele falou apenas isso. E nós, trabalhadores da luz, estamos em todas as partes. Então, vamos nos colocar à disposição de Jesus sempre. E quem sabe, se não fomos nós mesmos que pedimos para estarmos nesse momento do desencarne, para nos unirmos às equipes espirituais do plano espiritual maior para socorrer aquelas que precisam, né? Então a gente não sabe, então não vamos julgar, nem vamos blasfemar, porque nossa visão é pequena, é estreita, como os mentores aqui falam no Evangelho. Vai ficar mais esse assunto aí para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Até o nosso próximo Evangelho. Vamos agradecendo as equipes queridas que estiveram conosco até agora, pedindo que fluidifiquem a água do nosso copo conforme a nossa necessidade. Obrigada mais uma vez por ter nos acompanhado até agora. Eu gostaria que vocês pudessem dar aí um like no nosso Evangelho, isso ajuda muito o nosso canal. Inscrevam-se também e compartilhem com aqueles que vocês sabem que estão necessitando nesse momento. Muito obrigada, até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer com certeza.